Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui sou eu de novo, o professor Gabriel, professor de Biologia, e estou aqui para mais uma aulinha e hoje com um tema muito interessante para a gente. Desde os princípios da origem da biologia a gente fala um pouquinho sobre isso. Olha para essa foto aqui atrás de mim, a gente vê uma grande biodiversidade, a gente vê vários tipos de espécies animais, espécies vegetais, e hoje é legal a gente falar um pouco sobre isso. A gente conhece hoje plantas, animais, protozoários, bactérias, mas aí vem a pergunta, será que sempre foi assim? Esse é o nosso tema da aula de hoje. Nós vamos estudar um pouquinho sobre classificação dos seres vivos. Antes da gente começar a nossa aula, eu vou fazer minha autodescrição. Eu tenho a pele clara, tenho cabelos grisalhos, olhos claros, estou usando 2 brincos, uso uma camiseta preta e também tenho barba. Estou usando calça jeans. Pessoal, hoje nós vamos trabalhar então com esse tema da biologia, que é um tema extremamente rico, chamado de classificação dos seres vivos. Quando a gente trabalha com essa ideia de classificar os seres vivos, a gente tem que pensar um pouquinho em tempos anteriores. Vamos passar lá para trás, nos patrasmentos da nossa história. Será que sempre foi assim? Será que o pessoal sempre conheceu isso que a gente conhece hoje como biodiversidade? A resposta é não. Hoje a gente conhece vários tipos de espécies animais, espécies vegetais, protozoários, bactérias e assim sucessivamente. Mas isso foi uma conquista ao longo de muito tempo de pesquisa, de identificação, de curiosidade. E o que a gente vai trabalhar hoje um pouquinho é em relação a isso. Um pouquinho sobre como é que aconteceu a classificação dos seres vivos. A primeira coisa que eu quero que você entenda é o seguinte, que a classificação dos seres vivos ela entrou como uma ferramenta. Ferramenta para quê? Para ajudar o nosso estudo, que é o que a gente está fazendo hoje, dentro de uma sala de aula, dentro de um ensinamento, de um aprendizado. O que a gente quer é isso, ofertar informações e você receber informações. O que eu acho interessante para essa nossa aulinha de hoje é que você acompanha a nossa aula como se fosse uma aula normal, aí na sua sala de aula, o caderno na mão, a caneta na mão, e eu vou dividir com vocês a minha imagem, essa imagem que está aqui atrás da gente e a tela. Toda vez que eu te chamar para a tela, o interessante é que você pega as informações que estão na tela, coloca as informações no seu caderno, acima das informações do caderno a gente vai fazendo algumas anotações daquilo que eu estou te falando também e dessa forma a gente vai desenvolvendo. Eu vou te fazer uma proposta antes da gente começar a nossa parte técnica. Pare e pensa um pouquinho. Hoje, quando a gente fala sobre seres vivos, a gente tem uma grande imaginação. Se eu falar para você assim, ó, vamos entrar dentro de um ônibus, vamos fazer um trabalho de campo hoje, sei lá, vamos para dentro de uma reserva florestal e vamos estudar os seres vivos. Eu acho que a primeira coisa que vai vir na sua cabeça é, nossa, eu vou estudar muita coisa, seres vivos é muita coisa, eu vou ter muita coisa para fazer. E é verdade. Então eu quero que você dê uma paradinha agora de uns 2, 3 minutinhos aí e pensa junto comigo. Quando a gente fala de biodiversidade, o que vem na minha cabeça? Vai anotando no seu caderninho aí, você vai dar uma pausa nesse vídeo agorinha para você fazer isso. Falou biodiversidade, o que vem na minha cabeça? Vai, anota aí. Ah, vem isso, vem aquilo, paraná. Anota isso pra gente, dá uma pausa no vídeo, tenta pensar um pouquinho sobre biodiversidade e a gente vai voltar já pra gente começar a desenvolver um pouco disso, ok? Então bora lá. Eu queria que você viesse agora inicialmente para a tela comigo, tá bom? Porque na tela agora a gente vai falar um pouquinho sobre como é que funciona todo esse processo de desenvolvimento da biodiversidade. Vamos lá comigo? Aqui a gente tem, então, na nossa própria tela de entrada, um monte de informações que estão relacionadas com o quê? Com seres vivos. O que a gente vê quando a gente pensa em seres vivos? Então eu tenho, por exemplo, uma onça, na verdade a gente tem, nem onça não é, né? A gente tem alguns felinos mostrados na imagem, cogumelos, a gente tem no cantinho de lá algumas borboletas, temos plantas, temos peixes. E aí, quando a gente vê toda essa imagem, a gente pensa em quê? Biodiversidade, essa palavrinha que vem na nossa cabeça. Só que aí, a gente vai ter que organizar a nossa cabecinha para a gente conseguir chegar onde a gente quer. Como é que a gente vai dividir a nossa aula de hoje? Num primeiro momento, eu vou fazer com você aqui, ó, uma introdução a essa nossa matéria chamada classificação dos seres vivos. Num segundo momento, eu vou te mostrar um pouquinho de história. Como é que funcionou a história dessa classificação ao longo do tempo? Até a gente chegar em um marco muito interessante de um cara chamado Carl van Linné, que no ano de 1735 fez uma grande ajuda para a gente na classificação. Vou te mostrar como é que ele desenvolveu a organização dos táxons,
quais são os reinos de seres vivos que trabalhamos hoje na atualidade e como é que usamos algumas regras também de nomenclatura. Quando a gente vai falar de seres vivos, como é que a gente usa a nomenclatura de um ser vivo? Então a gente começa agora com o nosso primeiro item. Primeira coisa que eu quero que você entenda, quando a gente pergunta então, classificação, para que classificar? Volta aqui para mim. Como eu te disse, quando a gente fala sobre classificação dos seres vivos, a gente tem que ter uma coisa em mente. Hoje é fácil a gente olhar para uma onça e falar que é uma onça, olhar para um peixe e falar que é um peixe, e de repente pegar um microscópio e falar que isso é uma bactéria. Mas você já parou para pensar que teve que existir alguém para colocar o nome daquilo de onça, o nome daquilo de um peixe, o nome daquilo de bactéria? E aí, como é que isso aconteceu? Por que que isso aconteceu? Aí a gente começa a ter o pontapé inicial da nossa história. Para que classificar? Para que colocar nomes nas coisas? Volta comigo para a tela? Bora lá comigo? Quando a gente fala sobre o objetivo da classificação, uma coisa que eu quero que você entenda é que esse objetivo envolve uma palavra-chave para a gente. Você vai colocar essa palavrinha no seu caderno, hein? Anota tudinho que a gente está colocando aí. O item número 1, introdução, o objetivo da classificação. E agora você vai colocar comigo. O objetivo geral da classificação é essa palavra aqui, ó. Organização. Professor, organização. Organização de quê? Do meu quarto? Não, do seu quarto não. A gente está estudando seres vivos. Então, a organização da biodiversidade. O que é biodiversidade? É só a gente entender a palavrinha. Diversidade, diversidade. Bio, vida. Ou seja, nós precisamos organizar essa grande diversidade de vida que nós temos no planeta. Como eu te falei, volta aqui para mim rapidão. Quando a gente trabalha com seres vivos, hoje eu tenho uma porrada de seres vivos que eu posso pensar. E para que serve os sistemas de classificação? Para organizar esses seres vivos, certo? Existe uma ciência específica para isso. Volta comigo na tela, vamos lá? A ciência que a gente usa hoje para fazer a classificação dos seres vivos é uma ciência chamada de taxonomia. Essa palavrinha taxonomia, ela na verdade é a mistura de duas palavrinhas. A palavrinha taxon e a palavrinha nomos. Essa palavrinha nomos, ela significa, anota aí no seu caderninho, vai? Conhecimento. Então a palavrinha nomos significa conhecimento. E a palavrinha taxon significa categoria. Professor, como assim? Conhecimento, categoria? Olha aqui para mim de novo. Se nós tivermos conhecimento sobre alguns tipos de seres vivos, eu posso ter ferramenta suficiente para conseguir categorizá-los. O que a palavrinha categorizar significa aqui? Agrupar, organizar mesmo. Eu vou criar grupos de seres vivos para colocar dentro de um determinado nicho. Tipo assim, eu tenho um monte de gente que tem algumas características que, no meu entender, são semelhantes. Eu vou colocar todo mundo junto, eu vou agrupar eles nessa mesma categoria. Essa ciência chamada taxonomia é uma ciência universal. A gente tem vários membros de taxonomia espalhados no mundo que servem exatamente para isso, para conseguir receber estudos de vários tipos de pesquisadores e começar a organizar esses estudos, para que a gente tenha uma padronização científica de organização. A gente não pode ter no meio científico algo que a gente tem muito no popular, na nossa vida independente da ciência. Exemplo, vamos pegar em peixe. Se você é um pescador, você sabe, às vezes uma mesma espécie de peixe, que em termos científicos é uma coisa só, tem vários nomes diferentes em cada região do Brasil que você vai. O cara está no Tocantins pescando, aí existe um peixe lá que é chamado de Mariana. Mas se o cara for pescar lá no Pantanal, esse peixe chama jacundá. É o mesmo peixe. Então, para o popular, a gente pode colocar nome para tudo quanto é coisa. Cada região, inclusive, tem o seu regionalismo. Mas, cientificamente, a gente não pode fazer isso. Porque se o cara, de repente, resolver estudar uma coisa, ele tem que focar somente naquela coisa. E a taxonomia serve para isso. Se você quiser escrever, eu vou ditar direitinho para você anotar aí agora. O que é a taxonomia? É a ciência que se ocupa da classificação dos seres vivos. Então anota aí, ciência que se ocupa da classificação dos seres vivos e também da nomenclatura. Como é que a gente vai nomear uma coisa ou outra? É a taxonomia que vai se encarregar disso também, tá bom? Então a ciência que se ocupa da classificação dos seres vivos e também da nomenclatura deles. Anotadinho no seu caderno? Bora comigo para a tela? Vamos voltar para lá, vai!
Quando a gente fala então sobre essa classificação, nem sempre as coisas aconteceram como a gente conhece hoje. A nossa história, ela começa um pouquinho lá por volta, olha a idade, do século 4 a.C. E esse cara bonitão que está na foto aqui, ó, um cara chamado Aristóteles, teve uma das primeiras sacadas para a classificação dos seres vivos. Ele dividiu os seres vivos em dois grupos. Quais eram os dois grupos de seres vivos para Aristóteles? Para eles existia um grupo de seres vivos que ele chamou de quê? De animal, e um outro grupo de seres vivos que ele chamou de quê? De vegetal, que na verdade são as plantas que a gente conhece hoje. Volta para mim aqui, olha para mim aqui. Aristóteles não tinha microscópio. O microscópio surgiu quase 2000 anos depois de Aristóteles. Então nem existia conhecimento de vida microscópica. O que a galera conhecia? Aquilo que a gente bate o olho e vê. E qual foi o critério que o Aristóteles usou para classificar os seres vivos em animais e plantas? Para ele, plantas eram aqueles seres vivos que eram estáticos, que eram desprovidos de movimento. E para ele, os animais era aquele que tinha sangue que corria nas veias. E tinha alguma coisa que tinha movimento, que tinha uma parte metabólica um pouco mais ativa. Isso na concepção dele, né? Olha para mim aqui. Essa classificação do Aristóteles é a melhor do mundo? Tipo assim, eu vou estudar agora os seres vivos. Aí essa missão é difícil, não é? E se o cara falar assim, não, peraí, eu vou organizar sua vida. Os seres vivos agora são divididos em dois grupos, animais e plantas. É melhor eu falar assim, ó, vou estudar os animais, ou é melhor eu falar assim, vou estudar os seres vivos? Cara, para facilitar a sua vida, é melhor saber qual ser vivo você quer estudar, não é? Então, nesse caso, se o cara falar assim, ó, quero estudar os animais, eu consegui, pelo menos, isolar todas as plantas do meu estudo. Qual é o objetivo da taxonomia? Lembra lá atrás? Organizar, facilitar o estudo e a compreensão. Deu certo? Não foi a melhor classificação dos planetas, mas deu certo. E outra, eu vou te falar que o Aristóteles foi até um pouquinho mais fundo. Ele ainda fez uma divisão dentro do reino animal. O que o Aristóteles falou? Que dentro do reino animal existiam ainda mais 3 grupos de animais, que ele chamou de animais aquáticos, animais terrestres e animais aéreos. É a melhor classificação do mundo para os animais? Claro que não, mas melhora. De repente, lembra aquela história? Vou pegar vocês, vou colocar dentro do ônibus e a gente vai fazer um trabalho de pesquisa. Aí, de repente, a gente desce do ônibus, está todo mundo no meio da mata lá, eu falo assim, ó, vamos estudar os seres vivos. E a sua missão vai ser fácil ou vai ser difícil? Difícil pra caramba. Olha a frase diferente. Descemos do ônibus, vamos estudar os animais. Melhorou, professor, porque eu já sei que pelo menos planta agora eu não preciso mexer com ela. Mas aí estudar os animais ainda fica difícil de eu pensar. E se eu te falar, vamos estudar os animais aquáticos? Melhora mais, porque eu já sei quem está voando, quem está na terra, eu não vou preocupar. Eu vou para uma fonte de água, vou pesquisar quem está estudando ali, quem está morando naquela água ali. Você entendeu que desde sempre, então, vamos pegar aí, o século 4 a.C., a tentativa era de organizar os seres vivos para que o estudo fosse mais eficiente em cima daquilo? E aí o Aristóteles deu um pontapé inicial. Teve vários caras depois. Um cara chamado Teofrasto resolveu classificar as plantas. Ele falou que as plantas eram divididas em árvores, arbustos e ervas. Qual foi o critério que ele usou para fazer a classificação? Tamanho, beleza? É o melhor critério do mundo? Não, não é o melhor critério do mundo, mas é melhor ter esse do que não ter nenhum. Vamos comigo para a tela de novo? O que a gente tem então de informação importante aqui agora? Nesses sistemas de classificação que o Aristóteles propôs, que o próprio Teofrasto que eu te falei propôs, algumas incoerências aconteciam. O que acontecia de incoerência? Às vezes, organismos que eram extremamente diferentes acabavam numa mesma categoria. Você quer que eu te dou um exemplo? Olha aqui, ó. Se a gente pegar, por exemplo, aqui na nossa classificação, eu vou falar para você da classificação, então, dos animais. Eu tenho animais terrestres, animais aquáticos e animais aéreos. Fala uma coisa para mim, estudar animais aquáticos, terrestres ou estudar animais aéreos são coisas diferentes. Então eu vou falar assim, ó, eu quero estudar animais terrestres, só os animais que andam na terra. Nessa categoria animais terrestres, por exemplo, eu tenho uma formiga e eu tenho também nessa categoria um elefante. Pensa aí comigo. Volta aqui para mim. Estudar formiga e estudar elefante é a mesma coisa? Não é não? Mas para o Aristóteles, esses dois caras estão na mesma categoria, animais terrestres. É incoerente.
Eu não estou falando que o sistema de classificação que Aristóteles propôs é o melhor do mundo, mas é melhor ter do que não ter, concorda ou não? Só que sempre existiam pequenas incoerências em relação a essas classificações, pequenas ou gigantescas, né? Incoerências na classificação. Então existia uma necessidade. Sabe qual que era a necessidade? Volta comigo para a tela aqui, ó. Lá no século IV a.C. já apresentou a necessidade. Qual que era a necessidade? Da criação de um critério de classificação que usasse características o quê? Biológicas e que fossem mais o quê? Coerentes. A gente tinha que desenvolver em algum momento algum tipo de classificação que fosse mais coerente. Volta aqui para mim de novo. Volta aqui para mim de novo. Desde sempre, então, em século IV a.C., os caras precisavam disso. Algum critério que fosse mais eficiente na organização dos seres vivos. Século IV a.C. Olha para cá, olha aqui para mim, olha para mim agora com muita atenção agora. Você sabe quando é que esse problema começou a ser resolvido? No ano de 1735 depois de Cristo. 2000 anos se passaram com galera tentando fazer o quê? Classificação, classificação, classificação e classificação dos seres vivos. Para você ver que a coisa não é tão simples assim. E até hoje a gente tem dificuldade em algumas classificações. Só que ao longo do tempo as coisas foram melhorando, melhorando, melhorando e melhorando. E sabe quem é que ajudou muita gente nessa história? Um cara chamado Linneu. Lá no ano de 1735, ele propõe para a gente uma forma de classificação. Bora voltar para a tela? Acompanha comigo aqui, vai! Lá no ano de 1735, um cara chamado Linneu, então, esse cara da foto, bonitão ele, hein? Esse cara chamado Linneu, no ano de 1735, escreve um livro. O livro que o Linneu escreve, anota isso no seu caderno, hein? Tô achando que você está escrevendo. Em 1735, esse cara chamado Linneu escreve um livro. Como é que é o nome do livro dele? Sistema Natural. System Naturae. Escreve assim, beleza? E o que o Linneu propõe nesse livro chamado System Naturae? O Linneu, ele cria nesse livro uma proposta. Qual foi a proposta do Linneu para a classificação dos seres vivos? Que a gente usasse para a classificação dos seres vivos, presta atenção, a anatomia dos seres vivos. O Linneu propõe que o critério que a gente vai usar para fazer a classificação é a anatomia, o corpo dos seres vivos. Volta aqui para mim, volta aqui para mim. O que Linneu pensou nessa hora? Ele falou o seguinte, cara, se eu comparar um homem, um macaco e de repente um cavalo, entre o homem e o macaco eu consigo identificar muito mais similaridade anatômica do que entre o homem e o macaco quando comparados com o cavalo. Então o que eu vou fazer? Cara, homem e macaco vou colocar num grupo mais próximo. E de repente o cavalo eu vou criar um outro grupo para ele. Porque do mesmo jeito que o homem e o macaco têm algumas características muito próximas, de repente o cavalo com o jumento também tem, a zebra também talvez tenha. Então o Linneu usou como critério o quê? A organização corporal. A anatomia que os seres vivos têm. Guarda essa informação, que agora essa informação vai ser muito importante para a gente. E o Linneu foi melhor do que isso. Volta comigo para a tela, vamos lá comigo. Quando o Linneu propõe nesse livro, ele ainda faz para a gente a divisão dos seres vivos em várias categorias. Olha essa palavrinha aqui, lembrou da taxonomia? Significa taxon é o quê? Categoria. E essas categorias o Linneu deu inclusive um nome. Qual que é o nome dessas categorias que o Linneu deu? Taxon. Então, o que o Linneu falou? Nós vamos organizar os seres vivos de acordo com vários critérios de semelhança. Olha para o quadro aqui de novo, olha para a tela. Vários critérios de semelhança anatômica e de acordo com maiores ou menores características semelhantes, eu vou colocar ele dentro de um mesmo taxon, ou de um outro, ou de um outro, ou de uma outra categoria, taxon. Então, ele vai propor para a gente várias formas de classificação. Isso ficou muito clássico. É o famoso reficofage. Muita atenção em mim aqui agora. Olha para cá, olha para cá. Olha aqui para mim. Guarda essa palavrinha. Reficofage. Fala comigo. Vai, fala mais alto aí. Atrapalha o seu professor na sala. Vai. Reficofage. Não pode esquecer essa palavrinha. Volta para a tela comigo. O que significa cada uma dessas letrinhas aí? O re é um taxon principal para o Linneu e o maior deles, que a gente conhece hoje como o quê? Reino.
E para o Linneu, dentro de um reino existem vários filos. Dentro de um filo existem várias classes. Dentro de uma classe existem várias ordens. Dentro das ordens a gente encontra várias famílias. Dentro das famílias nós encontramos vários gêneros. E dentro de gêneros nós encontramos diversas espécies. Pronto. Esse é o famoso reficofage que o Linneu propõe. Volta aqui para mim, olha aqui, olha aqui. Para o Linneu, todo e qualquer ser vivo do planeta deve ser encaixado dentro de um reino. Dentro desse reino ele ocupa um filo. Dentro de um filo ele faz parte de uma classe. Dentro de uma classe ele está dentro de uma ordem. Dentro dessa ordem ele pertence a uma família. Depois da família tem um gênero e por fim uma espécie. E, professor do céu, minha cabeça agora virou um parafuso. Vamos fazer o seguinte, você é um ser vivo, não é? Então nós precisamos entrar nessa categoria também? Precisamos. Nós somos uma espécie animal. A gente sabe inclusive o nome da nossa espécie. Como é que é o nome dela? Homo sapiens. Então se nós somos um animal, o Linneu falou que a gente também tem que ter classificação dos seres vivos. Eu vou te mostrar. Volta para a tela comigo aqui rapidão. Na nossa história, nós estamos dentro de um reino chamado de reino animal. Vou te dar só um exemplo, tá? Todo ser vivo tem que encaixar nisso. No nosso caso, nós participamos de um reino chamado reino animal. Dentro do reino animal, nós temos 9 filos: poríferos, quinidários, plateumintos, nemateumintos, moluscos, anelídeos, artrópodes, equinodermos e cordados. Nós pertencemos, por exemplo, ao filo dos cordados. É um filo chamado de Chordata. Nós vamos ter oportunidades para falar sobre isso, tá bom? Então nós estamos, por exemplo, no reino animal. Dentro do reino animal, dos 9 filos que existem, nós pertencemos ao filo dos cordados. Dentro de cordados, a gente tem, por exemplo, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, que são o quê? Classes. Nesse caso, nós pertencemos à classe dos mamíferos. Dentro de mamífero tem um monte de ordem. Tem carnívora, tem felino, tem uma porrada de ordem. Nós pertencemos à ordem dos macacos, que é a ordem dos primatas. Dentro de primatas, a gente está numa família que deu origem ao grupo dos homens, que é uma família que a gente chama de Hominidae. Vou colocar tudo por cima aqui, não tô nem aí, hein? Se vira aí. Hominidae. Dentro da família Hominidae, nós pertencemos a um gênero chamado de Homo, e dentro do gênero Homo teve um monte de espécie, Homo habilis, Homo erectus, Homo neanderthalensis, e nesse caso nós ocupamos uma espécie chamada de Homo sapiens. Legal, então a gente também faz parte de um sistema de classificação. Volta aqui para mim. Quando a gente fala, então, desses sistemas de classificação, o objetivo é exatamente esse que eu acabei de mostrar para você na tela. Você viu que quando o cara falou, então, Homo sapiens, agora ele tem vários níveis de organização para ele conseguir pensar nisso? Isso foi uma proposta que o Linneu fez, hein, no ano de 1735, e a gente usa isso até hoje. Até hoje a classificação vigente usa esse estudo Linneu. É claro que ao longo da história a gente teve que começar a criar algumas coisas intermediárias. Hoje nós temos subfilo, superclasse, subclasse, subgênero, nós temos até subespécie, que a gente chama popularmente de raça. Qual foi o objetivo da criação desses táxons intermediários? É porque algumas palavrinhas ficaram meio que fora de lugar. Eu vou te dar um exemplo da gente mesmo, ó. Nós estamos lá em reino animal, filo cordado. Dentro do filo cordado nós somos da classe dos mamíferos, na ordem dos primatas, na família hominídea, gênero Homo, espécie Homo sapiens. E a palavrinha vertebrado, ela ficou aonde? Nós somos vertebrados também, não somos? Então a gente foi criando o quê? Alguns táxons intermediários para colocar isso que ficava meio vago no meio do caminho. Deu para entender a contribuição que o Linneu deu para a gente em relação a isso? E aí, o Linneu ainda se ocupou de uma coisa que foi bem interessante. Quando a gente olha para esses táxons, eu tenho que saber pelo menos caracterizar cada um deles. Volta para a tela comigo, vamos lá comigo. Eu vou apagar aqui agora essas anotações, só para você conseguir entender onde é que eu quero chegar com você aqui então.
Dentro dessa classificação, eu preciso também, a partir de agora, entender um pouquinho o que é um reino, o que é um filo, o que é uma classe, uma ordem, e assim vai. Nós vamos começar pela definição, sabe de quem? Da mais completa e da mais específica que nós precisamos, que é a definição de quê? De espécie. O que será que é uma espécie? Olha aqui para mim de novo, olha aqui para mim. Quando a gente fala de espécie, vou fazer uma pergunta para você, você pensa para me responder. Olha para o lado aí, ó. Você, seus coleguinhas do lado, seu professor, sua professora, todos nós somos da mesma espécie? Somos. Somos todos de uma espécie chamada Homo sapiens. E eu vou te fazer outra pergunta. Por quê? Por que nós somos todos da mesma espécie? Aí, nós temos hoje um encontro de duas ideias para responder isso. A primeira ideia foi do cara que inventou a palavra espécie. Quem que foi o cara que inventou a palavra espécie? Ó, o carinha que a gente acabou de ver aqui, ó, chamado o quê? Linneu. O que o Linneu propõe nessa hora? Que os seres vivos fossem divididos em reino, filo, e espécie. E o Linneu definiu. O que seria uma espécie para o Linneu? Você lembra que o critério de classificação que ele usou para organizar os seres vivos em categoria, ele chamou de organização corporal, anatomia, semelhança anatômica? Aí o Linneu usou esse critério para definir espécie. O que era uma espécie para Linneu? Um conjunto de organismos com características anatômicas e fisiológicas semelhantes. Então, para o Linneu, quanto maior semelhança anatômica os seres vivos tiver, mais próximos de classificação eles estão. Aí olha para o lado. Todos nós da espécie humana, anatomicamente, somos mais ou menos muito semelhantes. Todo mundo tem cabeça, braço, perna, tudo mais ou menos no mesmo lugar, mais ou menos com a mesma morfologia. Fisiologicamente, nós também somos muito semelhantes. Então, para o Linneu, era isso. Indivíduos que tivessem características anatomicamente muito semelhantes estavam dentro de uma mesma espécie. Só que o tempo passou e a gente começou a perceber que só isso, às vezes, não era suficiente. Olha aqui para mim agora. Olha de cá, olha de cá. Pensa comigo num cavalo e numa égua. O cavalo e a égua, eles são anatomicamente muito semelhantes, da mesma espécie? São. Mas do outro lado eu tenho, por exemplo, um jumento e uma jumenta. O jumento e a jumenta entre si também são muito semelhantes? São. E outra, eles são muito semelhantes com o cavalo e com a égua. Só que eles são da mesma espécie? Não, professor, não são, não. Por que não são da mesma espécie? Para o Linneu deveria ser, porque as características anatômicas são extremamente semelhantes, só que aí a gente fez um complemento em relação a isso ao longo do tempo. A gente entendeu que para ser da mesma espécie, além de ser semelhante, esses caras precisam conseguir reproduzir e gerar um descendente que seja o quê? Fértil também. Porque se o descendente for fértil, a espécie consegue se manter. Aí ela cria um descendente que é fértil, que cria outro que é fértil, e a espécie vai se mantendo no planeta. Então, hoje a definição mais completa que nós temos de espécie, você vai anotar agora aí junto comigo. Atenção em mim, hein? Um conjunto de organismos com características anatômicas e fisiológicas semelhantes. Voltando, um conjunto de indivíduos com características anatômicas e fisiológicas semelhantes. Completando agora, e que quando se cruzam, originam descendentes férteis. O que é um descendente fértil? Um descendente que consegue produzir outro descendente que vai gerar outro e outro. Deu para entender até aí? Aí fica fácil agora o restante dos táxons, quer ver? Volta comigo para a tela para a gente fechar. Espécie, a gente já sabe o que é. Então, o que é um gênero? É um conjunto de espécies semelhantes. Eu tenho, por exemplo, canis familiares, que é o cachorro. Eu tenho canis lupus, que é o lobo. Eu tenho canis latrans, que é o quê? O coiote. São 3 espécies diferentes, mas que estão dentro de um mesmo gênero. Então, gênero, um conjunto de espécies semelhante. Ficou fácil. E a família agora? Um conjunto de gêneros semelhantes. E o que vai ser a ordem? Um conjunto de famílias semelhantes. O que vai ser a classe? Um conjunto de ordens semelhantes. O filo, um conjunto de classes semelhantes. E o reino, um conjunto de filos semelhantes.
Então, nessa regrinha, o que a gente entende? Que a espécie é o nível taxonômico, é a categoria mais específica, e de acordo com níveis de semelhança, a gente vai aumentando. Um conjunto de espécies semelhantes, um gênero, um conjunto de gêneros semelhantes, uma família, um conjunto de famílias semelhantes estão dentro de uma ordem, um conjunto de ordens semelhantes, uma classe, um conjunto de classes semelhantes, um filo, e um conjunto de filos semelhantes, um reino. Tranquilinho até aí? Esses foram os táxons propostos por Linneu. E a nossa história atual? Como é que a gente fecha a nossa história atual em relação à classificação dos seres vivos? Desde o tempo de Aristóteles, a gente entendia dois grupos de seres vivos, animais e vegetais. E com o passar do tempo, isso foi só crescendo. Quando Linneu propõe a classificação, no ano de 1735, continua sendo só dois reinos, o reino animal e o reino vegetal. Só que aí de 1735 até os tempos atuais, as coisas foram melhorando. Só para você ter uma ideia, em 1969 é que nós tivemos a última modificação em relação à formação dos reinos, fechando o que a gente tem hoje. Volta comigo para a tela, olha para cá. Hoje nós trabalhamos com 5 reinos. Quais são os 5 reinos? O reino animal, o reino vegetal, o reino monera, o reino protista e o reino fungi. Dentro do reino animal, todos os animais. Dentro do reino vegetal, todas as plantas. Dentro do reino monera, as bactérias. Dentro do reino protista ou protoctista, as algas e os protozoários. E dentro do reino fungi, o último reino que foi criado, o reino fungi, em 1969, estão os fungos, os bolores, os cogumelos e as leveduras. Tranquilinho? E para a gente fechar a nossa aulinha de hoje, o nosso último item. Linneu também ensinou para a gente como é que a gente faria a nomenclatura binomial. Como é que a gente daria nome para os seres vivos. Ele falou que os seres vivos deveriam ser formados na sua espécie por 2 nomes. O primeiro nome, eu vou pegar o nosso exemplo, tá? O Homo sapiens. Refere-se àquilo que a gente chama de gênero. Aquele gênero, aquela categoria que você viu agora mesmo comigo ali. E esse segundo nominho, aquilo que ele chamou de epíteto específico. Epíteto específico. Isso aqui não é uma regra não, tá? É um aconselhamento. Em geral, o homo, que é o gênero de uma espécie, refere-se a um substantivo. Homo, por exemplo, vem de homem. E o epíteto específico seria um adjetivo, aquilo que qualifica o gênero. Tipo assim, ó, homo seriam os homens, sapiens vem de sábios, pensantes. Então nós seríamos o quê? Homens pensantes. Existe uma regrinha ainda que é importante para a gente fechar a nossa aulinha. Olha para cá. A primeira palavrinha, que é o gênero, sempre, obrigatoriamente, tem que ser escrita com a letra inicial em maiúscula. E a segunda palavrinha, que é o epíteto específico, tem que ser escrita com a inicial em minúsculo. Isso é regra, tá? Tem que ser seguida. E o nome científico, ele tem que vir destacado no texto. Pode ser sublinhado, pode ser itálico, que é aquela letra curvadinha como essa da imagem, pode ser um negrito, mas o nome científico ele tem que vir destacado. Volta para mim aqui. Galerinha, o nosso objetivo hoje era esse, é conhecer um pouquinho de como é que foi a história da classificação dos seres vivos. Porque agora, conhecendo um pouquinho sobre a classificação dos seres vivos, a gente tem uma ferramenta muito importante para começar a entender toda a biodiversidade do planeta. Para isso, a gente tem aulas sobre o reino monera, sobre o reino protista, sobre a botânica, sobre a zoologia, que são ramos da biologia que servem para quê? Para estudar toda a biodiversidade. Muito obrigado pela atenção de vocês. Por hoje é só e até a nossa próxima aula. Beijão!